Bom, nós somos o Pacto do Brasília. O que é o Pacto de Brasília? Os fiscos estaduais, municipais e federais conseguiram se reunir e, em prol disso, tentar trabalhar numa linha de que nós convergíssemos para um assunto que fosse do interesse de todos, deixando de lado as questões particulares de cada ente federativo. Então, em 2019, nós entregamos esse grupo, de lá para cá, a gente vem se reunindo toda semana, discutindo a reforma tributária. Então, quem é o Pacto de Brasília? A Anafisco, a Anfip, da Fiscalização Federal, a Anafisco dos municipais, a Febrafisco, a FENAFIM, dos municípios também, a FENAFisco, dos auditores estaduais e do Distrito Federal, o Sindifisco, também auditores da Receita, o Sindirreceita, os analistas tributários, e a Unafisco, também a União dos auditores também da Receita Federal. Bom, se esse grupo consegue se reunir e conversar, tudo é possível nesse país. Bom, alguns números da administração tributária. Os auditores fiscais, no ano 2000, éramos 12.120. E, hoje, em 2020, ele passou a ser 7.461. Isso sim, significa uma perda de mão de obra, né? Falando em termos econômicos, uma perda da capacidade de produção. O que isso vem afetando? Vem afetando o crescimento da dívida pública, porque uma vez que o governo consegue arrecadar aquilo que precisa para pagar as suas despesas primárias, ele vai lá no banco e pega o dinheiro emprestado. É igual você viver do seu salário e cheque especial, só que com a diferença que o governo vai sempre ampliando esse cheque especial. Se também você ficar ampliando, vai chegar num ponto que você também não vai conseguir manter as contas. Então, é necessário que a administração tributária seja equiparada com aquilo que ela precisa para ela poder, depois de feita a reforma, o tributo realmente ser cobrado, ser fiscalizado, ser arrecadado de uma forma que possa realmente alcançar o objetivo, que é o quê? Bancar as políticas públicas sem necessidade de endividamento público. O nosso contencioso hoje está na faixa de 5,4 trilhões. Então, é necessário também que esse contencioso seja melhor manipulado, haja uma forma também de, na ponta, o contencioso administrativo poder fazer acordos para evitar a judicialização. Renúncia fiscal, 353,2 bilhões de renúncia fiscal, apontado pelo TCU. Com as renúncias, com toda aquela coisa de, não, vamos dar um incentivo aqui para dar mais emprego. Isso não ocorreu. Estamos com um número excessivo de pessoas desempregadas ainda, em função de que essas políticas não deram certo. Por parte do empresariado, isso não ocorreu. Sonegação fiscal, 550 bilhões de dinheiro sonegado. Então, é necessário ter uma administração tributária mais rápida, com recurso, com tecnologia de ponta, para podermos chegar no contribuinte, aquele que sonega, e impedir que esse dinheiro seja tirado, né, do cofre da União. Bom, o Pacto de Brasília, em reunião, fixamos alguns princípios que norteiam o nosso discurso. Então, o Pacto Federativo tem que ser respeitado com a reforma tributária. Estados, municípios, União, cada um com sua responsabilidade, sua jurisdição, a sua capacidade de fiscalizar. Já existe uma estrutura tributária, né? Não está se criando uma, mas a União, Estado e município têm já o seu fisco. Então, é necessário que isso seja mantido. Sua competência de arrecadar, fiscalizar aquilo que está ali perto dele, fazer a cobrança e o contencioso tributário. Manter essas competências e as distribuições que já existem, a reforma não pode alterar esse tipo de estrutura. E também o julgamento administrativo tributário. Também fechamos uma questão de que os servidores que vão compor tanto o conselho, tanto como estiverem lá na ponta, sejam servidores da carreira tributária. Não pode haver pessoas estranhas a isso para não poder ter uma ingerência contra, né, o Tesouro da União. No caso
do órgão colegiado que se pensa fazer, é importante que esse órgão ele seja responsável por sistematizar a arrecadação. Então, não se imagina ter milhares de sistemas de informação para poder arrecadar, cobrar e fazer. Então, é necessário que esse conselho ele seja o órgão que vai estancar, iniciar, startar esses sistemas, para que haja uma formatização geral, em que os entes federados, estados, municípios possam acompanhar a arrecadação, possa ter um sistema de fiscalização. As obrigações acessórias devem ser também padronizadas, formulário, sistema, enfim, todo esse aparato deve ficar nesse órgão. E nesse órgão é necessário que haja, né, na sua estrutura, pessoas, servidores de carreira tributária, creio que os membros do conselho sejam secretários de fazenda das 3 esferas, mas que haja servidores de carreira tributária trabalhando dentro desse órgão. A PEC 45 não fala muito sobre a legislação tributária, mas é interessante que alguns subsídios que estão lá na 110 possam vir para poder ter um arcabouço de inicial, né, a PEC não vai detalhar nada disso, vai para uma lei complementar, mas que haja um apontamento para que isso seja tratado e que essa estrutura administrativa seja realmente legalizada. A lei de organização fiscal, que há anos a Receita vem lutando por essa lei, que ainda não ocorreu, mas que possa ser sistematizada para que haja uma administração tributária firme e segura. Todos sabem do evento que ocorreu lá no aeroporto de um funcionário que não deixou uma joia passar. Por que ele fez isso? A questão de você ter um cargo estável, e não importa a pessoa, se é o presidente, se é fulano, se é ciclano, é lei, e a lei tem que ser cumprida para todos. A Anfip faz 73 anos, nós fizemos um hot site que está com todo esse material da reforma, tudo que fala sobre reforma tributária de uns anos para cá estão nesse site, a pessoa pode consultar para acompanhar. A Anfip está à disposição para ajudar nessa reforma, somos a favor, e obrigado a todos pela atenção. Muito grato, Gilberto Pereira, pela manifestação de apoio, de carinho e também de contribuição nesse debate tão importante para a reforma tributária.